Espírito Santo, nessa noite, toma o primeiro lugar nesse culto. Assume, Senhor, o primeiro lugar em nome de Jesus. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós nos rendemos diante da Tua força, do Teu amor, em nome de Jesus. Do Teu reinado, do Teu senhorio. Declaramos que o Senhor é o único Senhor das nossas vidas, é o único Senhor desse lugar. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos à Tua presença. Nós entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração. Domina sobre nós, Senhor, reina sobre nós. Declaramos que não tem ninguém aqui melhor do que o Senhor e nem maior do que o Senhor. Por isso, nessa noite, lava-nos, Senhor, lava-nos com o Teu rio de vida. Lava-nos com o Teu sangue, com a Tua presença, em nome de Jesus. A Tua presença aqui, Deus, em nome de Jesus. A Tua presença é mais importante que qualquer outra coisa. Por isso nos rendemos diante da Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Onde estão as crianças? Vem cá rapidinho, deixa eu orar por vocês. Estenda sua mão para cá, querido. Senhor, em nome de Jesus, olha essas crianças, Senhor, que vão entrando na Tua presença, diante do Senhor, Senhor, elas estão. Nós clamamos que hoje elas recebam do Senhor. Nós clamamos, Senhor, que elas sejam cheias do Teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa e abre o coração, Senhor, de cada uma. Em nome de Jesus, aquieta o coração de cada uma para que elas ouçam a Sua palavra e saiam daqui cheias da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem seguir a tia Karina. Glória a Deus. Amém, queridos. Abra a sua palavra. Abra a Bíblia. No livro de João, no capítulo 15, versículo 1. Todo adorador é um admirador do ambiente onde Deus está, onde o Senhor está. O que muda uma atmosfera não é a música. O que muda uma atmosfera é quando o seu coração se alinha com o coração do Pai. É quando você abre o seu coração para adorar o Senhor com toda a sua força, com tudo que você tem, e o seu coração é alinhado ao coração de Deus. Quando você gera o mesmo ambiente que existe no céu, aí Ele vem para você. E diante do Senhor, querido, nós precisamos lançar tudo. Tem um texto em Apocalipse que ele diz que diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, há 24 anciãos. E quando os seres viventes, que são 4, eles entram na presença de Deus e eles começam a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqueles 24 anciãos, eles se dobram diante do Senhor e eles retiram as suas coroas e eles jogam aos pés do Senhor, significando que nenhuma autoridade constituída é maior que a autoridade do Senhor. E quando a presença do Senhor se manifesta, não há autoridade que fique, senão a autoridade do nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso nos mostra que nós precisamos entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor atenção diante do trono de Deus, diante do Senhor. Porque Ele abençoa aqueles que se prostram e que reconhecem o seu senhorio. E Deus vem para nos abençoar, querido. Todas as vezes que nós geramos um ambiente
onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Deus quer se manifestar a você. Eu sei que hoje está um pouco frio, eu vou ser rápido, mas Deus quer se manifestar a você hoje. Eu estava queimando hoje, enquanto eu escrevi essa palavra. Em nome de Jesus, querido, me dá atenção, me dá de presente a sua atenção. Me dá a tua atenção de presente, se prenda a mim. Como diz o nosso pastor Luiz Hermínio, arranque de mim essa palavra, porque é uma palavra tremenda e poderosa. É uma palavra maravilhosa. E domingo passado nós tivemos uma palavra aqui de acerto. Nós tivemos uma palavra de alinhamento. E nesses dias, hoje, Deus quer falar com você. Deus quer abrir o seu coração. Deus quer abrir a sua mente. Deus quer que você entenda alguns princípios espirituais de governo que Ele quer dar para você. Mas se você não estiver com o seu coração aberto, você não vai receber nessa noite. Então abra o seu coração, alinhe o seu coração, a sua mente com o Senhor, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Se você quer ofertar na casa do Senhor, se você quer dizimar na casa do Senhor, aí na sua cadeira, do seu lado, tem um envelope. Você pode pegar a sua oferta, pode colocar a sua oferta, o seu dízimo dentro desse envelope, e você pode trazer aqui na frente, amém? Ofertar ao Senhor também é adorar ao Senhor. Ofertamos e adoramos quando nós dispomos do nosso melhor, daquilo que nós temos, e com o coração grato damos diante do Senhor. E nós vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada ofertante que tem ministrado diante do Senhor as suas ofertas, aquilo que são os valores da sua vida, Senhor, que tem colocado diante de si, diante do Senhor, as suas sementes espirituais no reino, Deus. Pai, nós sabemos que o dinheiro ele não é muito importante, ele nos traz alguns benefícios, mas a tua palavra é o lugar das nossas vidas, porque declaramos que ninguém é maior e nem melhor do que o Senhor. Só o Senhor reina, só o Senhor vive. Mas nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha trazer bênção sobre os nossos irmãos, porque a tua palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que abençoam a sua casa. Por isso, em nome de Jesus, nós profetizamos que a bênção do céu caia sobre os nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em João. Ouça essa palavra, coma essa palavra, viva essa palavra. Ela vai gerar em você uma vida nova, uma vida abençoada. Jesus falando com os discípulos e ensinando os seus discípulos, Ele falou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha para o seu irmão e diz assim: sem Jesus nada você pode fazer. Queridos, a videira ela é uma figura para Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas com Jesus, com Cristo em nós, que é a esperança da glória, todas as coisas nos são possíveis. Mas entenda uma coisa: nem todas as coisas nos convêm. A videira é uma figura para o povo de Israel. O ramo é uma figura para o crente frutífero, para aquele que dá fruto.
A poda dos ramos é uma purificação. O ramo infrutífero, ela é uma madeira inútil, que não serve para nada, apenas para ser queimado e jogado no fogo, mas não serve para mais nada. E estar assentado debaixo de uma videira, que é Jesus, significa para nós um quadro de segurança. Nós já temos pregado há 1 ano e meio, mais ou menos aqui, que nós fomos chamados como filhos do reino de Deus. E nós estamos vivendo como homens e mulheres que fazem parte de um reino muito especial, que é o reino de Deus. O reino da promessa, o reino que nos está preparado desde a fundação dos séculos. Mas entenda uma coisa: a salvação é dada de graça, mas o reino é tomado por esforço. Ele é tomado à força. Deus, ele está à espera de homens e mulheres que são filhos. Filhos que se responsabilizam pela condição de herdeiros do reino dos céus, e que queiram assumir a sua posição nesse reino. Você não foi chamado para ser qualquer pessoa, você foi chamado como filho de Deus. E se um dia você levantou as suas mãos e recebeu o Senhor, Ele te adotou como seu filho, e agora você é um filho que faz parte da herança de Deus e do reino dos céus, porque esse reino foi preparado para você, preparado para que você viva uma vida como herdeiro, filhos do reino. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1, ele nos dá uma condição de homens e de mulheres que vivem em um reino, que vivem debaixo da presença do Eterno, que vivem uma situação que tem autoridade de Deus, mas vivem como meninos. E se você abrir a sua Bíblia em Gálatas 4:1, ele vai dizer para você o seguinte: ora, digo que por todo o tempo em que um herdeiro for menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe o que é isso, querido? Ainda que o teu filho seja o seu herdeiro, seja dono do seu carro, seja dono da sua vida, ou da sua casa, participe da sua vida, ainda que o dia que você morrer, você deixe tudo para ele, todos os seus bens e tudo que você tem, você deixe nas mãos dele. Se ele ainda for menino, ele nada difere de um servo, porque ele precisa de alguém para tomar conta dele e das coisas que são suas e que ficaram para ele. O reino de Deus, ele funciona da mesma maneira. Nós somos levados a um tempo de crescimento, onde Deus quer trazer sobre nós uma maturidade espiritual, para que você possa entrar nesse reino, assumir o seu lugar de herdeiro e governar nesse reino, e governar com o Senhor. Mas ainda nessa terra, sim, ainda nessa terra, Deus quer que você assuma o lugar, mas não é para todos que Ele pode dar esse lugar. Deus não pode colocar nas suas mãos e nas mãos de algumas pessoas a autoridade do reino, porque com essa autoridade você tende a fazer aquilo que não é próprio fazer para um menino que se levanta e que quer governar ou quer tomar conta dos bens do pai, para que ele tenha segurança. Entenda, se você der todos os seus bens nas mãos do seu filho, o que vai acontecer, querido? Se você pegar hoje a sua herança e colocar nas mãos do seu filho que é pequeno, que não tem maturidade, você sabe o que pode acontecer? Por isso há um tempo determinado para todo o crescimento
crescimento debaixo do céu. E se você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3, você vai ver que tem tempo para tudo. Tem tempo de nascer, tem tempo de crescer, tem tempo de ser abençoado, tem tempo de passar por provações, tem tempo de morrer, tem tempo para tudo debaixo do sol. Nascemos, e a partir do momento em que nós nascemos, nós não paramos mais de crescer. Crescemos até certos limites, onde nós projetamos a nossa vida, fazemos planos de crescimento, porém, não adianta nada você crescer em tamanho e continuar tendo a mente de um menino, continuar tendo a mente de um garoto. Não adianta nada, porque uma metamorfose, ela está acontecendo em todo o tempo em nossas vidas. Deus quer nos mudar em todo o tempo e nos fazer crescer e nos fazer homens e mulheres maduros no reino, para que Ele possa te dar autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todas as hostes da maldade. Mas se Deus desse autoridades para você hoje, em vez de você lutar contra principados e potestades, talvez você lutaria contra homens e contra mulheres. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas nas regiões celestiais. Para que haja um bom crescimento, é preciso que haja um bom desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Você precisa agir com o conhecimento de Deus, e de acordo com o crescimento, nós vamos assumindo responsabilidades em todos os níveis da nossa existência. O único que não tem ainda responsabilidades a cumprir sobre a face da terra é o bebezinho de colo, que nasceu, e que você tem que cuidar, e ter um cuidado tremendo com ele, colocar no colo, amamentar, trocar a fraldinha. Mas quando crianças de colo nós somos cuidados e alimentados. Você não faz nada, você só recebe. Os cuidados que alguém te dá, os cuidados que alguém coloca em você. Crescemos um pouquinho e nós começamos a aprender que nem tudo nós podemos fazer. Você se lembra da fase onde a mamãe olhava para você e falava assim: não, 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 não. E a criança aprende. Quando ela vai mexer em alguma coisa, ela olha para o pai, olha para a mãe e já faz com o dedinho: não, 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 não. É, não é? É verdade, não é? Você ensinou ou não ensinou seu filho dessa maneira? Você foi colocando responsabilidades na vida dos seus filhos. Você foi dando responsabilidades à medida que ele foi crescendo. Começamos a ir à escola então. E a nossa responsabilidade de ir para a escola é passar de ano. E você é cobrado nisso, nas responsabilidades que são colocadas sobre a sua vida. Queremos conquistar coisas, queremos e ansiamos por conquistas nas nossas vidas. Você nunca vai estar satisfeito com o que você tem, você vai sempre querer mais, porque você precisa conquistar. O homem, ele foi criado para isso, para estar conquistando, mas debaixo de uma dependência de Deus. E quando você se torna um pouquinho maior, você vai amadurecendo a sua mente, você vai amadurecendo o seu coração, você vai crescendo e você vai entendendo algumas coisas que estão sendo passadas para você e que você está vivendo diante da sociedade. A responsabilidade, ela aumenta à medida que nós crescemos. E se nós queremos conquistar algumas coisas, nós precisamos ter a responsabilidade de viver essas coisas debaixo de limites, debaixo de observações que nós precisamos ter à medida que nós crescemos. E aí nós ansiamos por um carro novo, uma casa nova, um trabalho, faculdade, por casamento e namoro e outras coisas que nós queremos viver, e nós precisamos entender que isso nos traz responsabilidades no nosso dia a dia. São as responsabilidades normais de uma pessoa, são as responsabilidades normais de um padrão de vida
abençoador e abençoado. E por que na vida espiritual as coisas não funcionam mais ou menos desse jeito? Passamos dias, meses, anos dentro da igreja, nos tornamos homens e mulheres gigantes em conhecimento, engordamos com tanta comida espiritual, com tantas palavras, orações, jejuns, mas acabamos por ter tantos conhecimentos e estrutura dentro de nós que nós mesmos não usamos, nem conosco mesmo, nem na nossa família. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos crescer. É muito bom ficar num lugar acomodado e manter uma mente de criança sem responsabilidade nenhuma, porque isso nos dá uma segurança de que nós não precisamos fazer nada, de que nós não precisamos tomar nenhuma atitude diante de Deus, porque afinal de contas Ele é o papai, Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai cuidadoso e tem cuidado de nós em todos os momentos, em todas as maneiras. Então não há problema de eu sentar na igreja, sentar na minha cadeirinha e viver uma vida comum, e viver uma vida sem responsabilidade nenhuma. O problema é que você está em crescimento, o problema é que você está crescendo. O problema é que você precisa assumir as responsabilidades com Deus e com o Pai. Uma criança, querido, ela vive de fantasias. Você não mostra para uma criança, você não tira uma criança de 4, 5, 6 e até de 10 anos e fala: ô menino, vai trabalhar agora. Você se vira, saia de casa e vá para um outro lugar. E agora você vai se virar com a sua vida. Aliás, a Constituição diz que até os 18, você, pai, é responsável pelo seu filho. E você tem responsabilidade sobre ele. Embora eu acho que com 16 ele já sabe muito bem o que quer e o que pode fazer da sua vida. Mas nós crescemos no reino de Deus. E Deus nos cobra alguma coisa. O problema é que quando o seu filho começa a crescer e ele está dentro de casa e ele vai ficando aí com os seus 30, 35 anos dentro de casa, você vai olhar para ele e falar assim: ô fulano, peraí, né? Já está na hora de você arrumar um emprego, já está na hora de você arrumar uma mulher, constituir família, já está na hora de você fazer alguma coisa. Já está na hora de você sair desse lugar de comodidade e de você começar a agir na sua vida. Por quê, queridos? Porque filho em casa, barbado, ninguém quer. Ou se você gosta, né, de viver essa situação, de ter um filho com 30, 40 anos dentro de casa, e ele dependendo de você, talvez para você isso seja normal, mas para uma situação onde nós vivemos, para uma sociedade, isso não é normal. Isso é anormal. Porque a tendência é que quando o seu filho começa a crescer, quando ele começa a fazer os seus 18, 19 anos, ele quer conquistar, ele quer ter a vida dele, ele quer ter a sua independência. E isso é bom, não é ruim. Deus planejou o homem para que seja assim. Está lá em Gênesis. Deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e constituirão uma família, e continuarão aquilo que precisam continuar. Nós precisamos observar algumas coisas, porque no reino de Deus, muitas das vezes, nós queremos ficar em casa, queremos ficar sentados, acomodados na cadeira. Quando Cristo te chamou para um sacerdócio, muito antes de você estar aqui,
Muito antes de você aceitar Jesus, ou de você saber o que Deus tem para a sua vida, Ele te chamou e te constituiu como sacerdócio eleito, como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa. Ele te deu responsabilidades muito antes de você saber que Deus existia. Ele colocou responsabilidade sobre a sua vida. Sabe, Salmo 139, ele diz que Deus, ele nos planejou antes mesmo de que nós existíssemos. E é verdade. Antes que você existisse, antes que você viesse ao ventre da sua mãe, Deus já havia planejado você e já havia colocado você sobre a terra para que você existisse e que você fosse uma bênção. Mas com isso vem também a responsabilidade, porque Ele também planejou que você fosse um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, adquirido por Deus. E a primeira responsabilidade Ele deu aos judeus, ao povo de Israel, a nação santa, a nação que Ele separou para vir, mas os judeus o recusaram. E aí Ele foi dado a todas as pessoas que o recebessem. Sabe aquela parábola do casamento? Onde Jesus faz uma grande festa para um casamento? E Ele chama algumas pessoas, e algumas pessoas começam a dizer: eu não posso, porque eu estou trabalhando. Ah, eu não posso, porque eu estou... Vou exemplificar melhor. Estou com visita em casa. Ah, eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu gado, do meu rebanho. Ah, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. E aí os servos vêm e falam assim: olha, nós convidamos, mas eles rejeitaram. Eles disseram que não podia. E aí o senhor daquela festa, ele diz assim: então vão para a rua, porque a todos aqueles que estiverem vestidos decentemente para o casamento, vocês tragam, porque eles vão se sentar nas cadeiras, eles vão receber a honra daqueles que eram filhos e que não receberam a honra. E foi dado a todo aquele que creu. Você crê? Você acredita? Adulto vive na realidade, ele não vive na fantasia. Ele não fantasia coisas. Ele não fantasia o que não vai acontecer. Crianças fantasiam. E nós até ajudamos as crianças fantasiarem as ideias. Quando alguém chega para você e fala assim: papai, eu quero, quando crescer, eu quero ser um médico, eu quero ser isso, eu quero você. Ai, que bonito, ah, que lindo, que maravilhoso, minha filha quer ser médica. E aí você até sai falando para as outras pessoas: minha filha, quando crescer, ela já escolheu, ela quer ser uma médica, ela quer ser uma advogada, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo. Você ajuda ela a fantasiar, e isso é bom, porque ela vai crescendo com uma mentalidade que essa fantasia para de ser uma coisa que é um sonho e começa a passar a algo que pode se tornar uma realidade. E Deus quer que você cresça e deixe de fantasiar, e deixe de viver de sonhos, porque o problema não é: eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro de louvor, eu quero ser, como eu queria que Deus me usasse para que eu pudesse entrar no hospital e pôr as mãos sobre os enfermos e todos eles serem curados. O problema não é esse. O problema é você sair da fantasia e entrar na realidade. Porque se você quer ser, responsabilidades vêm sobre você, e aí você tem que pagar um preço. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, mas Ele está pronto para te apoiar em tudo que você fizer. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E por que muitas das vezes não acontece? Porque nós estamos como crianças, vivendo em fantasias, em sonhos. Nós queremos, mas não queremos pagar o preço. Quando o reino é nosso, quando a terra é nossa, e em Jesus nós temos toda a autoridade nos céus e na terra, inclusive de pisar serpentes e escorpiões. Foi nos dado esse poder, mas fazemos a questão de não assumir a responsabilidade, de não tomar a nossa herança e de não governar sobre a face da terra. Deus olha para Abraão e fala: meu filho, vai para uma terra que eu
areia, não tem nada. E aí ele fica frustrado, e ele desce para o Egito. Ele desce para o Egito porque o Egito tem tudo, e na terra que Deus deu para ele não tinha nada. O problema é que quando ele chega no Egito, os problemas começam a pipocar, porque Deus não deu o Egito para ele, Deus deu a terra para ele, prometida. E aí ele sai do Egito e volta para a terra, e quando ele volta para a terra, ele entende o que Deus quer. Quem transforma a terra é o homem que pisa na terra e que profetiza sobre ela. Se Deus mandou você ir, cara, se Deus mandou você ir, querido, e pisar naquela terra, e possuir aquela terra, porque ela vai mandar leite e mel, você pode plantar, porque ela vai nascer, mesmo que seja areia, mesmo que seja seco, mesmo que não tenha nada, mesmo que ninguém olhe, e mesmo que as pessoas olhem e falem assim, isso aqui não vai dar nada. Se Deus mandou, pode plantar, pode regar, que vai nascer, vai crescer, e vai dar fruto abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus tem nos prometido essa cidade como herança, Deus nos tem dado essa cidade, mas nós precisamos deixar de ser meninos, e tomar a nossa herança e prosseguir naquilo que é a vontade dele para nós. Tudo é nosso, querido. Somos meninos, fantasiamos, somos jovens irresponsáveis, somos como homens e mulheres, como crianças distraídas, onde os tutores espirituais, sejam eles anjos ou demônios, mandam, dão ordens e nós temos que obedecer. Muitos estão como crianças. Essa palavra está dura, né? Mas não tenha medo não, porque Deus quer alinhar a sua vida. E depois que Ele alinhar a sua vida, você vai começar a colher os frutos dessa terra. Deus precisa vir com alinhamento sobre nós. Ele precisa levantar você, erguer você numa terra onde você não está enxergando nada. Mas nós não olhamos por aquilo que nós vemos, nós andamos não por vista, mas por fé. Por fé. Gálatas 4:2. Deixa eu abrir aqui. Oh, Jesus, cadê Gálatas? Gálatas 4:2. Primeiro diz que durante que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas o 2 diz que está sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Até o tempo em que você cresce, até o tempo em que você começa a dar uma resposta para Deus, daquilo que Ele quer que você viva. Não podemos mais andar distraídos. Temos responsabilidades com o reino de Deus, temos responsabilidades com o Pai, temos responsabilidades com o Senhor. Sabe, quando o filho começa a trabalhar, quando o filho começa a ficar dentro de casa, ele é cobrado, e Deus está cobrando de nós algumas coisas, querido, algumas posições que nós precisamos dar, porque há pessoas que têm corpo de homem, mas uma mente de menino, uma mente de criança. E se você tiver entendimento na sua mente, no seu coração, Deus vai tratar com você como adulto e não como criança. O problema é que Deus ainda não pode tratar com algumas pessoas como adulto, porque você ainda não cresceu. Deus quer tratar você como adulto. Deus quer te dar revelações como adulto. Deus quer amadurecer você para que a glória de Deus ela entre dentro da sua vida e comece a mudar todas as coisas. Ela comece a trabalhar dentro de você a palavra dele, para que a sua mente seja mudada na mente de Cristo. E com a mente de Cristo você consegue enxergar que todas as coisas são possíveis para você, que não há impossíveis para aqueles que estão em Cristo. Gálatas 2, ele diz que estamos sujeitos a tutores, a curadores, até um tempo determinado. Versículo 3:
Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos crianças, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo, a coisas terrenas, a coisas que prendem a sua alma, que amarram você na alma, que amarram você em lugares de cadeias, em cadeias espirituais. Só você pode dar a resposta certa para o Senhor, para que haja liberdade. Porque quando você der a resposta certa, você vai tirar as cadeias. Eu estava conversando com uma certa pessoa um dia desses, e eu estava falando para ela algumas coisas. Vem aqui, Sara. Isso aqui é uma cadeia. Ué. Eu sei, eu já te falei. Isso aqui é uma cadeia. E eu facilmente posso colocar ela debaixo da cadeia. É muito fácil. Se a alma dela tiver dodói, eu consigo facilmente amarrar a sua mão. Me diz uma coisa: um livre, ele vai em qualquer lugar? Ele é levado para qualquer lugar? Mas se ela está presa, eu levo. Se ela tem cativeiros espirituais na vida dela, eu a carrego para onde eu quero. Mas uma vez que ela toma a atitude de se libertar dos cativeiros espirituais e a alma dela está livre, eu consigo levá-la para cá? Se ela está indo para lá? Somos levados a passar por problemas, dificuldades, e muitas das vezes você diz assim: eu estou num deserto terrível, pastor, ore por mim. Cativeiros espirituais. Você está preso em lugares por causa do sentimento da sua alma, dos ressentimentos do seu coração. Você ficou preso em lugares onde você agora é levado para ressentimentos que param a sua vida e não deixam você crescer no reino de Deus, não deixam você crescer diante do Senhor, não deixam você viver aquilo que Deus tem para você, não trazem cura sobre você, não trazem cura sobre a sua alma, porque você é levado por todo o vento de doutrina. Se dizem que Jesus está lá no deserto, você corre para lá, porque você tem vontade de ser liberto, porque você está preso a uma circunstância da sua vida que não foi liberta, e aí você corre para lá. Se dizem que ele está dentro do quarto, você corre para lá, e o vento sopra para todos os lugares, e você sai correndo para todos os lugares, porque você tem vontade de ser livre. Mas a verdade é que você está preso lá atrás, nos seus sentimentos, nos sentimentos da sua alma, nos ressentimentos que você mesmo abriu brecha para o diabo entrar e prender você e amarrar você. Hoje Deus quer te libertar dos cativeiros espirituais. Hoje Deus quer te tirar do lugar onde você está preso e amarrado e te dar liberdade. Te dar liberdade. Deus quer que você amadureça, que não tenha tutores sobre a sua vida que te levam para os lugares onde você não quer ir, e te prendem, e te amarram, e te obrigam a sentar em lugares que você não quer sentar. Se você ouvir a voz do Espírito que hoje te fala, hoje você será livre. Se você ouvir a voz do Espírito que hoje te diz que você precisa ter responsabilidades com o reino de Deus, você vai começar a amadurecer no reino de Deus, e as portas do céu vão estar abertas para você. Não adianta você ter um corpo de adulto e ter uma mente de criança. Mateus 13:19 diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, o maligno vem e rouba o que foi semeado no seu coração. Se você tem uma mente de fantasia, se você tem uma mente que está escravizada, que está presa a cativeiros espirituais da iniquidade, o diabo, o inimigo, ele roubará a palavra de você, e você vai ficar sonhando e fantasiando.
Você precisa acordar, nós precisamos acordar para a realidade, para a responsabilidade do reino de Deus. Acordar para a sua responsabilidade diante do Eterno, diante do Deus que criou todas as coisas, diante de Jesus e diante dos homens. João 5, 17 e 19, ele diz que antes nós andávamos como os meninos, mas agora nós crescemos. A palavra de Deus, ela tem entrado em você. Você tem ouvido a palavra de Deus há muito tempo. Vocês têm aprendido, nós temos aprendido sobre o reino de Deus. Uma criança, querido, ela é facilmente enganada, enrolada por alguém, e nós corremos o risco de ter as nossas crianças roubadas por pessoas que vão enganar, que vão mentir para elas, que vão oferecer uma balinha. Quantas vezes você já ouviu isso? Que pessoas chegam e oferecendo coisas para a criança e roubam a criança. E aí aparece nos noticiários, na TV, nos jornais, que uma criança foi roubada, mas ela não tem percepção do que é certo e do que é errado. E o diabo faz isso conosco. Ele é bom de negócio, ele é bom de conversa. Ele chega e mente para você e te oferece pratos que aos seus olhos são bons. E como nós somos crianças ainda, não amadurecemos, nós não temos a maldade de saber o que é certo e o que é correto, e nós nos deixamos nos levar pelas coisas do mundo. Aconteceu com Esaú e Jacó. Jacó está lá fazendo sua sopa de ervilhas. Esaú chega e fala assim: como eu estou cansado, cara. Eu saí para caçar, mas não achei nada, estou morrendo de fome. E Esaú esperto, e Jacó esperto, fala assim: e aí, quer comer? Ele fala assim: quero, me dá dessa sopa, tá? Nossa, isso está cheiroso demais, está gostoso. Tá bom, mas eu quero algo em troca. Eu quero a sua primogenitura. Esaú pode ter pensado: só isso? Pensei que ele queria uma coisa mais difícil. É só a primogenitura? Talvez você pense assim: mas é só isso que eu vou fazer? É só isso não faz mal nenhum. É só vender a bênção de Deus? É só trocar a bênção de Deus por um prato de comida? Isso é muito fácil. Isso é legal. E foi lá e comeu e perdeu a sua primogenitura. Perdeu o direito de ser abençoado. Perdeu o direito de receber a bênção do Pai e de ser colocado como o Senhor de todas as coisas na casa dele. Nós fazemos muito isso. Acorde para a responsabilidade que Deus está te dando. Ouça a palavra. Não seja como criança levado por todo o vento de doutrina que passa e que te leva para um lugar, te leva para outro, com todo tipo de engano, por todo e qualquer tipo. Um adulto, ele sabe o que está correto, ele conhece, ele sabe, ele entende que ele não pode ser levado para todos os lugares, e mesmo assim de vez em quando acontece. Alguns dias atrás eu estava ouvindo a história de uma mulher que o homem, ela acabou de sair do banco com a bolsa cheia de dinheiro, e o homem chegou e deixou cair um cheque, ou foi um dinheiro, eu não sei o que foi, não me lembro o que disseram, mas aquela pegadinha que os caras fazem na saída de banco. E a mulher foi, agachou, pegou e falou: Senhor, aqui está o seu cheque, o seu dinheiro. E ele: graças a Deus que a senhora achou, eu podia perder, e era muita coisa, e não sei o que. Olha, eu quero lhe favorecer, eu quero lhe dar um prêmio, vem comigo aqui, vamos ali, porque eu vou buscar ali no carro um dinheiro, vamos buscar alguma coisa, que eu vou lhe dar um presente. E a pessoa inocente, na sua inocência, com a bolsa cheia de dinheiro, e na sua ganância, ela vai atrás do sujeito. O sujeito entra num beco, e o sujeito, em vez de lhe dar alguma coisa, rouba tudo que ela tem, sai correndo, vai embora e deixa ela lá sozinha. Quantos já ouviram falar sobre essa história? Que é isso, querido? Pessoas que são crianças, que não têm malícia, que são levadas pelo engano. Agora, se o homem é capaz de fazer isso, imagina o diabo, que é capaz de enganar você. Ele é bom de comércio. O diabo é tão bom de comércio que quando Deus o destituiu da glória celestial, ele arrastou a terça parte dos anjos. Imagina,
Em Ezequiel 28 está escrito assim: na multidão do teu comércio te corrompeste. Ele é bom de fala, ele é bom de comércio, porque lá, diante de Deus, com todos aqueles anjos que ele arrancou com ele, imagina, se todos estavam diante de Deus, vendo a glória de Deus, se todos foram criados e conheciam a Deus, o diabo ainda conseguiu arrancá-los de lá, daquele lugar. Então ele é muito bom de papo. Cuidado, porque o diabo quer te enganar. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Destruir você, acabar com você. Mas, crescendo a criança, ela consegue julgar o que é certo e o que é errado. E então pratica somente o que lhe é conveniente, o que acha que é correto praticar. Não se entrega inocentemente à maldade, não se deixa enganar pelo inimigo. Ele não se deixa, ele conhece, ele sabe. Efésios 4, de 14 a 16, diz assim: para que não sejamos mais meninos insensatos, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia com que enganam fraudulosamente. Você pode passar a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, mas se você não assumir a sua responsabilidade daquilo que Deus está te mostrando, daquilo que você está ouvindo, e não der uma resposta ao Deus que está te mostrando, e se mover do lugar onde você está se sentindo confortável, nada vai mudar na sua vida. Você será sempre o mesmo. Você vai ter até a sua cadeirinha marcada na igreja. Quando você entrar, se tiver alguém sentado na sua cadeira, você vai torcer o bico e você vai dizer: ali que era o meu lugar. E o fulano chegou e sabia que era o meu lugar e sentou lá. Nós somos assim. Nós somos assim. Não acumule problemas, resolva. Não colecione correntes, liberte-se. Não fique preso em cativeiros espirituais, preso nos sentimentos almáticos. João 8,36 diz: se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Deus te deu ferramentas para um crescimento, para que você cresça. Estou terminando, e eu quero orar por você. Eu quero que essas ferramentas, elas entrem em você, elas estejam dentro de você. Ferramentas para o seu crescimento espiritual. E o primeiro dessas ferramentas é você ter tempo com Deus, ter tempo para o crescimento, ter tempo para a palavra de Deus, ter tempo para orar, para buscar, aliás, ter tempo para ler a palavra. A segunda ferramenta é a oração. E você precisa ter tempo para orar. Você precisa ter tempo para se relacionar com Deus. Senão você não vai crescer. Senão o crescimento espiritual não vai vir para você. A outra ferramenta é o jejum. E você precisa ter tempo para jejuar. Ter tempo para dedicar ao Senhor. O jejum que vai mudar a sua vida. Mas não é jejuar de qualquer maneira. Porque Deus não se agrada de sacrifícios, Ele quer a misericórdia. Então quando você for jejuar, não jejue por coisas, mas jejue por você. Jejue para que você seja uma pessoa melhor. Jejue para que você aprenda a amar. Jejue para que Deus, Ele abra o céu sobre a sua vida. Porque tudo que você precisa para viver nessa terra está dentro de você. Você não precisa de mais nada. A palavra, ela vai alimentar o seu espírito. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A palavra de Deus, a função dela é alimentar o seu espírito. É fazer com que o seu espírito esteja forte. Que ele não seja franzino. Que ele não seja anêmico. Mas que ele esteja forte. Alimentado. Que ele esteja robusto. A função da oração é alimentar a sua alma. É manter você livre de cativeiros. É manter você trabalhando em todo o tempo para que a sua alma não seja tocada pelo diabo, não seja enganada pelo diabo. E é por isso que Deus tem colocado diante de você
que nós precisamos orar em todo tempo. Orar em todo tempo, para que a sua alma esteja ocupada com aquilo que vem de Deus. E o jejum, para que serve? O jejum serve para matar a sua carne, para arrancar de você os desejos carnais, para mortificar a sua carne, para que você esteja maduro diante de Deus. Dessa forma nós vamos viver no Espírito, e nós vamos andar no Espírito, e nós vamos deixar de ser crianças para viver como adultos na fé. Não viva num reino de fantasias. Deus jamais criou um reino de fantasia para você. Chegou a hora de crescer, olha para o seu irmão, cutuca ele e fala assim: ei, chegou a hora de crescer. Dá uma cutucada boa aí, para acordar. Diz para ele assim: chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você ter maturidade diante de Deus. Crianças, querido, eles não vão para a guerra. Eles ficam em casa, mas eles não vencem nada. Eles vivem protegidos, mas eles não experimentam a vitória. Eles até se alegram com a vitória dos pais, mas eles precisam das suas experiências. Eles precisam das suas guerras. Eles precisam ser vencedores, porque senão eles nunca vão alcançar níveis superiores. Crianças, querido, eles não trabalham, mas também não conquistam, mas também não têm o prazer de dizer: estou satisfeito porque consegui o que eu queria. Trabalhei, lutei e consegui, conquistei. Crianças não têm responsabilidade com nada, mas também não têm autoridade sobre nada. Você fala e ele obedece. Você diz e ele faz. E se você deixa alguma coisa para que ele assuma a responsabilidade, ainda criança, ele não vai fazer. Sabe por que ele não vai fazer? Porque ele vai pensar: não é minha responsabilidade, eu não tenho que fazer isso. O meu lugar é brincar com o meu carrinho. A minha responsabilidade é só brinquedo, é só brincar. O perfil de uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa igreja, uma igreja pessoa, é quando Jesus é o centro da sua existência. É quando ele se deixa moldar por aquilo que a palavra de Deus está falando para ele. Ele ouve e ele pratica. Ele ouve e ele pratica. Ele ouve e ele pratica. Não passa despercebido. Ele ouve, ele guarda e ele pratica. Jesus é o centro, e isso reflete no seu caráter, porque é o mesmo caráter de Cristo. Homens e mulheres que pertencem ao reino de Deus e que são maduros, assumem a responsabilidade de cumprir o rito de Jesus. E eu quero que você seja um homem de responsabilidade, uma mulher de responsabilidade, porque existem algumas coisas que estão sobre a sua vida que um dia serão cobrados de você diante do Eterno. Entenda uma coisa: o livro de Apocalipse, ele diz que haverá um julgamento. Então você está sendo colocado à prova. Você será julgado. Vão ser cobradas algumas coisas de você. E se eu sou maduro para cumprir aquilo que Cristo me deu como mandamento, se eu escuto a palavra e eu creio na palavra, ela desce ao meu coração e eu cumpro a palavra de Deus, não haverá julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os seus caminhos, mas que andam nos caminhos da palavra, que obedecem a Cristo, que vivem por Cristo e que colocam suas vidas a favor do reino de Deus. Por isso Paulo dizia: não mais eu vivo, mas Cristo agora
vive em mim. E eu quero te convidar, querido. Quero te convidar para assumir responsabilidades hoje. Entenda uma coisa, se você não entendeu essa palavra, fica aí onde você está. Fica sentadinho onde você está. Se você não compreendeu o que Deus está falando para você nessa noite, fica sentado aí no seu banquinho, como criança que ainda está tomando leitinho espiritual e que está crescendo diante de Deus. Mas se Deus te deu a revelação dessa palavra, por favor, venha aqui na frente, eu vou orar por você, eu vou ungir você, mas venha disposto a assumir as responsabilidades que Deus está te dando no reino dele. Há um reino por ser conquistado por você. Há uma essência que Deus quer derramar sobre a sua vida. Há algo de poderoso que Deus quer fazer cumprir sobre você. Você não pode mais andar amarrado na sua alma. Você não pode mais andar como um tolo, achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo com que a glória de Deus caia sobre pessoas, quando você nem sequer consegue sair do seu lugar na igreja e consegue receber de Deus alguma coisa. Entenda uma coisa, os seus filhos estão crescendo, a sua família está crescendo. Hoje você tem autoridade sobre o seu filho, mas amanhã você não vai ter mais. E aí o reino espiritual, as hostes da maldade podem vir sobre a sua casa e arrebatar da sua mão os seus filhos, e aí você vai sofrer as consequências daquilo que o diabo está fazendo na sua vida, dos cativeiros espirituais que você se deixou amarrar. E hoje a herança que Deus te deu para criar, que são os seus filhos, que são a sua família, eles estão sendo levados pelo diabo, eles estão sendo levados pelas mãos do inimigo, e ele está arrebatando isso de você, porque você não assumiu as suas responsabilidades no reino de Deus. Olhe para trás. Quanto tempo você tem de palavra? Como você está gordo de palavra? Como você cresceu, se tornou um gigante? Você sabe tudo que precisa saber. Você sabe que Jesus liberta, você sabe que Jesus cura, você sabe que Jesus transforma, você sabe que Ele é o único Senhor, que não há outro Senhor. Você sabe que Ele pode te curar, você sabe que Ele pode transformar a sua vida, os seus vizinhos, você sabe que Ele pode transformar os seus parentes, mas o reino de Deus para você é uma fantasia, não é real, não acontece de verdade. Milagres não seguem você. Quando Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem, milagres serão feitos no reino de Deus. Entre no reino de Deus, faça a diferença, seja a diferença.
Queremos
leva na eternidade. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Veja a face do Senhor. Shuri alabacana, manasuri alabachei, Shuri alabacastori alabachei, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Espírito Santo, em nome de Jesus. Tira os nossos pés daquilo que é natural, nos leva à eternidade. Mostra-nos, Senhor. Mostra as nossas responsabilidades no teu reino. Nós queremos assumir as responsabilidades, Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos deu um mandamento de amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. O Senhor nos deu o mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, nações e línguas. Nós queremos assumir, Senhor, o nosso lugar, em nome de Jesus. Não sermos mais como crianças, Deus, levados por todo vento de doutrina. Não sermos mais como crianças, vivendo enganosamente de fantasias, mas assumir a nossa responsabilidade no teu reino. Nós sabemos que o teu reino, Senhor, ele é conquistado na força. Por isso, em nome de Jesus, nós tomamos, Senhor, o nosso lugar. Tomamos o lugar de herança do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amadurece, Senhor, as nossas mentes, nosso coração. Nós nos abrimos, Senhor, e nós não queremos estar mais presos a lugares, a cativeiros espirituais, a dominadores, Senhor, desse mundo, que governam, que são tutores das nossas vidas e que nos levam para lugares onde nós não queremos ir. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos, a tua palavra diz: se Cristo nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Declaramos liberdade espiritual sobre esse lugar. Declaramos liberdade espiritual sobre as famílias, sobre as casas, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos sobre o Brasil liberdade espiritual para te adorar, para te buscar. Nós repreendemos toda ação de demônios, toda ação de principados e potestades que estão sobre essa nação. Caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Leva-nos em paz às nossas casas, aos nossos lares. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Eterno. Tu és bendito, Tu és amado, Tu és o nosso querido. Nós nos sujeitamos ao teu governo, ao teu senhorio. E nós declaramos, Senhor, que nós queremos te servir nessa noite. Em nome de Jesus. Muda, Senhor, o nosso caráter, muda a nossa vida. Nos entregamos diante do Senhor. Entregamos, abrimos as portas do nosso coração e te convidamos para entrar, Senhor, e cear conosco, em nome de Jesus.